aí, galerinha, estamos ao vivo direto do trono de Deus. Olha que maravilha, né? E a gente vai agora começar a falar sobre a palavra de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Salmo 50, que é um salmo que fala muito ao meu coração, né? Às vezes a gente tem um pouquinho de dúvida com relação ao que ele tá tratando verdadeiramente, mas é muito... Nossa, esse coque ficou horroroso, mas tudo bem. Mas é muito interessante, voltando ao assunto, porque o Salmo 50, ele traz pra gente uma visão de Deus, às vezes um pouco turbulenta, porque você tem um olhar crítico e quando você verdadeiramente entende o contexto do que está falando o Salmo 50, você vê um Deus completamente justo e um Deus que nunca faltará ou falhará com nenhum de nós, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe, né? Tô aguardando aí o Marcelão entrar, Marcelão, para estar com essa conversa conosco aí, falando um pouquinho sobre esse assunto do Salmo 50. Então, o Salmo 50, ele é um salmo que traz esperança e, ao mesmo tempo, ele traz justiça, né? E, enfim, vamos lá, vamos que vamos. Vai dar tudo certo. Não é não, Marcelão? Aí, Marcelão tá entrando. É isso aí. Peraí, que minha digital tá muito ruim. Vou ter que... Tal pra mim. Tá muito ruim essa digital minha. Flaviane, seja bem-vinda. Deus abençoe você aí, né? Tá aí nos ajudando também. Você que tem algum comentário, você que quer colocar alguma dúvida ou um pedido de oração, quer participar com a gente, coloca aí, a gente vai estar vendo os comentários, perguntas e tudo mais. E o pessoal também que tem vergonha, não quer falar agora, se quiser falar no direct também, não tem problema nenhum, a gente está atento, né? E tamo junto. Até depois do fim, né não, Marcelão? Né não. Né não? Né não. Poxa vida. Salmo 50, vamos lá? Ele começa o Salmo 50, Marcelo, com uma palavra bem forte, né? Que, assim, é um pouco assustador, digamos assim, se você parar para analisar. Porque ele começa falando assim: fala poderoso o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. Vem o nosso Senhor e não guarda silêncio perante ele, arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar ao seu povo. Né? Quando ele começa assim, já dá tipo um sustinho, não dá não? Uhum. Já pega a gente assim já de... Mas é massa a explicação dele aí embaixo. É muito legal. É isso A aí. gente vai chegar lá. Vamos sim. E aí ele continua, né? Ele continua falando, congregai. Oi? Pode falar, Marcelão. Calorzinho aqui. Calorzinho aqui. Pode continuar. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. A gente podia fazer assim, sabe, Marcelo? Falar um pouquinho, o que você acha? Do 1 ao 4 e depois a Vambora. gente continuar? Pode ser? Você quer começar? Não, pode falar. Posso começar? Então, Pode. assim, o primeiro momento é você ver um Deus que é um Deus justo, como ele fala, e é um Deus que julga também, e que ele vem com fogo, né? Ele fala, né? Fala o poderoso, Fogo o Senhor bata. Deus, e chama a terra desde o levante do poente, desde Sião, na sua excelência e formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, ele não vem calado. Esse Deus não vem calado, ele não vem quietinho, ele não vem em silêncio, ele vem
com bramor, né? Ele vem bramando, ele vem falando, né? E quando ele vem, junto dele vem um fogo, arde um fogo devorador, né? Então é um fogo consumidor, um fogo devorador, um fogo que vai destruir, digamos assim, devorar tudo, né? E ao seu redor há uma tormenta, há uma grande tribulação, há uma grande tormenta, há um grande tremor, uma grande tempestade, né? Então já é bem assustador. E ele intima, quem que ele intima? Ele intima quem está lá no céu e intima quem está na terra para julgar o seu povo, né? Julgar o povo. Porque só quem pode julgar o povo é Deus, porque Deus é justo. Então ele é o único que pode julgar o povo. E aí a gente vê o Deus que do Antigo Testamento, que é um Deus temido, não de temor só respeito, mas de um temor medo, né? O povo tem um medo muito grande desse Deus, que ele vem para julgar o povo. Então, assim, a graça é algo que é o favor imerecido, que a gente vem falando aí há muito tempo, que é algo que é prometido por Deus. Deus prometeu a graça, que é o favor imerecido, mas o povo, ele está diante de uma lei, ele precisa cumprir uma lei, ele precisa chegar a uma lei, ele precisa, né? Então, existe essa tormenta no coração. E é uma tormenta que é interessante, que é uma promessa, na verdade, do Senhor, que todos seriam salvos pela graça. Então, é uma tormenta por falta de fé. Porque mesmo antes de Jesus Cristo vir, a graça não existia, mas existia a promessa da graça. Então, mesmo aqueles que morressem pela lei, entendeu? Ainda teriam a chance de serem salvos pela graça. Tá acompanhando o raciocínio? Então, não era uma coisa só para mim que vim depois de Jesus Cristo. Era uma coisa para toda a humanidade. Ele chama, ele intima toda a humanidade. Ele não intima só a Cláudia, o Marcelo. Ele intima toda a humanidade. Entendeu? Então, é antes. A graça é para antes também. E aí, você vê o povo, esse Deus que traz medo, né? Digamos assim, um Deus que traz medo, uma visão de um Deus que traz medo para as pessoas. Eu preciso obedecer, eu preciso sacrificar, eu preciso, porque senão Deus vem com seu furor, com a sua ira, né? E aí logo em seguida, olha que maravilha, ele quebra isso. Ele traz a alusão desse Deus, entendeu? E aí ele vem quebrando já isso. Ele vem dizendo assim: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Então, primeira coisa para eu não sentir o furor de Deus sobre a minha vida, o primeiro ponto que eu preciso para temer e não para ter medo desse Deus é congregar. Congregar. O que é congregar? Congregar é a igreja? Também. Mas o congregar que ele está dizendo é essa comunhão de você com Deus. É esse momento de você com Deus. É você no seu quarto, é você lendo a Bíblia, é você orando, é você buscando. É tempo de congregar, é tempo de comunhão, é tempo de comungar. A gente está vivendo um processo hoje, Marcelo, que é um processo de pandemia, e a gente fala muito sobre isso, mas é um processo onde as pessoas, minha mãe costuma falar assim, Deus está prendendo a gente mesmo dentro de casa, né? Porque vem aí uma terceira onda, né? E as pessoas estão muito mais preocupadas com essa terceira onda que vem, porque é uma cepa indiana e que ela mata muito mais gente, a contaminação é muito maior, de 10, 9 são contaminados. Então, há um medo muito grande das pessoas com relação a isso. Eu não estou dizendo para não temer, ok? Tome seus cuidados, faça o que tem que ser feito. Eu mesmo estou dentro da minha casa.
Mas assim, é tempo de congregar, é tempo de comungar, é tempo de buscar a presença do Senhor. Não é tempo de você estar só dentro de casa. Não é tempo só de você ficar assistindo Netflix o dia inteiro. Não é tempo de, eu trabalho online, então eu faço home office, então eu posso trabalhar a qualquer hora do dia, e então eu posso fazer tudo que eu quiser dentro de casa. Não é isso só, sabe? É tempo de você buscar verdadeiramente a Deus. Ele diz: congregai aqueles que verdadeiramente fizeram aliança comigo por meio de um sacrifício. E ele explica que sacrifício é esse, porque olha só que interessante, sabe, Marcelo? Quando você para falar assim, sacrifício, então vou pegar um cordeiro cevado, vou lá queimar, vou isso, vou aquilo. E aí ele continua dizendo: os céus anunciam a sua justiça. Não é a ira do Senhor, é a justiça que os céus anunciam. Porque é o próprio Deus que julga e executa, não, e escuta, povo meu. Eu farei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém, acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabrito? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre seus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia. Então eu o livrarei e você me glorificará. Então, qual é o sacrifício que Deus está pedindo? Ele não está pedindo uma ovelha, ele não está pedindo um cabrito, ele não está pedindo, ele está pedindo a sua vida. Uau, é isso É aí. um sacrifício vivo. Então, o primeiro ponto para eu não viver o medo de Deus, o primeiro ponto para eu não viver com medo de Deus e sim temer a Ele é congregar. É o primeiro Na ponto. verdade, Cláudia, olha só. A gente pode dividir esse capítulo em 3 momentos. O primeiro momento que você dividiu justamente aí, você pediu para ser até o 4, mas eu queria estender até o 6, porque ele diz: também ajuntai meus santos para mim, aqueles que fizeram um pacto comigo pelo sacrifício. E aí ele volta lá em Abraão, ele está falando desde do pacto dele com os filhos dele, dele com os seus filhos. E ele diz assim: ajuntai meus santos para mim, aqueles que fizeram um pacto comigo pelo sacrifício. E os céus declararão a sua justiça, pois Deus é juiz. Ele próprio é. É Deus intimando as pessoas para o julgamento. É Deus chamando a galera. Na verdade, esse é o Salmo de Asaf, que é um dos músicos-chefes de Davi, e era também ancestral de um grupo de músicos do templo. E aí o que que acontece? Quando ele fala no versículo 1, ele diz: desde o nascer do sol até o seu baixar, significa todas as pessoas da terra. Desde o nascer do sol até o seu baixar, todas as pessoas da terra. Ele diz que fogo e tempestade são comuns, né? Manifestações visíveis de Deus. E ele diz: céus e terra representa toda a criação. E o sacrifício pode ser uma referência ao pacto inicial, falei? Ó, de Deus com Abraão em Gênesis 15, 9 e 18, ou a aceitação de Israel dos 10 mandamentos. Então, até o versículo 6, ele está falando assim: presta atenção, galera. Ele está chamando a atenção. E toda a história bíblica
Eu estava lendo hoje o capítulo, acho que foi Há um 13 ou momento, 14, e 13 ou eu vejo, 14 sabe, de Marcelo, não é Gênesis. só chamando no Salmo 50. Ele está chamando agora. Ele está dizendo, Era povo, isso que eu ia falar, era isso que eu ia agora. falar. Todas as vezes que Deus faz um chamado, ele tem uma coisa muito grande para chamar a atenção do povo. Ele faz uma coisa muito grande para chamar a atenção do povo. Ele prometeu lá em Gênesis, conversando com Abraão, depois que Abraão pegou três elementos que Deus mandou e mais algumas aves, e cortou eles na metade e ofereceu como holocausto, Abraão teve um sonho. E ali, antes mesmo dele ter a sua descendência e a sua grande nação, Deus mostrou para ele o que ia acontecer e até os 400 anos de prisão no Egito, Deus mostrou para Abraão em sonho. Depois que ele se apartou de Ló, que é o que a gente conversou. Tanto é que ele foram 6 reis contra 5 reis. Pegaram Ló para poder fazer ele de refém. Aí Abraão foi lá, juntou 300 pessoas, correu atrás, pegou Ló de volta, pegou os bens e não saqueou os reis. Para não dizer, Abraão enriqueceu por conta de vocês. Então, assim, e todas as vezes que Deus quer chamar a atenção do povo, ele chama a atenção com algo muito grandioso, com muito grande, porque parece, a minha impressão é de que nós não percebemos os pequenos sinais que Deus nos dá. É isso aí. Porque houve pequenos sinais, mas precisou do dilúvio. Houveram pequenos sinais, mas precisou da destruição da Torre de Babel. Houveram pequenos sinais, mas precisou do cativeiro babilônico. Houveram pequenos sinais, mas precisou do cativeiro de 430 anos do Egito. E aí a gente está num cativeiro hoje, Houveram no sinais, mas qual precisou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Houveram sinais, mas ainda assim precisamos ficar enclausurados na reta final, mas enclausurados dentro de casa por causa de uma pandemia. E aí, traga à memória aquilo que te dá esperança. É o ponto 2. O ponto 2 é oferece por ações de graças, que é o que você estava lendo aí. Certo? Na Deus verdade, está chamando a congrega. Eu vejo, atenção. eu vejo o ponto 2 não só oferecer com ações de graça. Ele primeiro ele chama para congregar. Congrega em aliança. 2, congrega em aliança. 3, oferece ação de graças, oferece pela sua vida, Ótimo. agradeça a Deus porque você está vivo, agradeça a Deus por tudo que você tem, pare de reclamar, É isso aí. pare de reclamar, Ótimo. Ótimo. entendeu? O ponto Então 2 você falou que eu era o vejo que Deus mesmo? dizendo assim, eu não quero seu touro, o touro é meu, eu não quero sua vaca, a vaca é minha, eu não quero bode, o bode é meu, eu não quero pássaro, o pássaro é meu, eu quero sua vida, porque eu te dei livre-arbítrio, É a você única é coisa que meu, pela qual se eu não você tomei quiser. posse, exatamente. É a única coisa pelo qual eu não tomei posse por obrigação, entendeu? É meu, mas é meu, mas é filho, e você toma a sua decisão. E aí você só é meu se você quiser. Extraordinário. O ponto 2 você falou o quê? O ponto 2 é congregar, congregar, ele chama lá no 5, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício, congregai. E eu Chama não a vejo comunhão. congregar Legal. como ir à igreja. Eu vejo congregar como isso aqui que a gente está fazendo. E a igreja é importante? É importante, claro que é. Meu pai costumava dizer que se você tirar, né, uma brasa do meio da fogueira, o que acontece com ela? Ela Ela se esfria, ela apaga. para de queimar, É. entendeu? Sim. Então, assim, por isso a importância de você estar no meio da igreja, porque você está ali, a brasa queimando junto. Se você se afasta, o risco de você apagar é muito maior, né? Muito mais É. forte. E aí o ponto 3 a gente pode dizer que é oferece-te a Deus por sacrifício de ações de graças. É isso aí. Oferece-te a Deus, oferece-te a Deus. Ele diz assim, ó, no 7, do 7 até o 15, ele diz assim: ouve, ó meu povo, e eu falarei, ó Israel, e testificarei contra ti. Eu sou Deus, teu Deus.
eu não te reprovarei pelos teus sacrifícios ou pelas tuas ofertas queimadas, que estão continuamente diante de mim. Eu não tomarei nenhum boi da tua casa, nem bodes dos teus apriscos, pois todo o animal da floresta é meu, e o gado sobre 1000 colinas. Eu conheço todas as aves dos montes e os animais selvagens dos campos são meus. Se eu estivesse com fome, eu não te contaria, pois o mundo é meu e a sua plenitude. Comerei eu a carne de touros ou beberei o sangue de cabras? Oferece a Deus ação de graças e paga os teus votos ao Altíssimo, ou seja, cumpra com aquilo que você prometeu a Deus. Paga os seus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas aos perversos, Deus diz: o que tens a fazer para declarar meus estatutos, ou para que pudesse tomar o meu pacto na tua boca? Vendo que tu odeias a instrução e lanças minhas palavras para trás de ti. Eu acredito que o quarto ponto seja exatamente esse. Atende a minha instrução, a minha correção. Olha só que interessante. Quando ele chama, ele diz que nós, né, nós não atendemos à instrução do Senhor, nós não atendemos o que ele, a correção dele, nós reclamamos, né? Nós reclamamos, ele diz, mas ao perverso Deus diz, o que tens de fazer é declarar os estatutos ou para que pudesse tomar meu pacto na tua boca, vendo que tu odeias a instrução e lanças a minha palavra para trás de ti. Quando viste um ladrão, então consentiste com ele e foste cúmplices de adúlteros. Tu dás tua boca para o mal e a tua língua porta o engano. Tu assentas e fala contra o teu irmão. Tu calunias os filhos da tua própria mãe. Essas coisas tu fizestes e eu mantive em silêncio. E por conta disso, tu pensastes que eu estava junto de alguém como tu, mas eu reprovei. Eu reprovarei e os colocarei em ordem diante dos teus olhos. Olha só. Ele está dizendo claramente assim, as iniquidades que nós cometemos, né? Você se mistura com os adúlteros. Ah, adúltero é aquele homem que traiu a mulher ou aquela mulher que traiu o homem. Adúltero, a palavra adulterar. Adulterar é aquele que adultera a lei, adultera a palavra, adultera o que o Senhor tem. Esses são os adúlteros. Adulterar não é só ter relação com outra mulher, trair seu marido, trair sua mulher. Não, não é só isso. Adultério, um homem que bate numa mulher, ele é adúltero. Ele adulterou o compromisso que ele tem com ela. O compromisso que ele tem com Deus sobre ela. Entendeu? Então, adultério significa diversas situações que fogem, que adulteram o seu compromisso. Né? E aí o que acontece? Ele está falando, você anda com pessoas que adulteram, que fogem dos seus compromissos, que fogem da palavra de Deus, que fogem da aliança do Senhor, e você finge que não está vendo. Sabe aquela historinha que a gente falou uma vez do pastor, que a mulher falou assim, minha vizinha toda vez recebe homem na casa dela e tal. Não é para você fingir que não está vendo, é para você orar pela vida dela. É para você não se aliar a ela. Não se corromper, mas orar pela vida dela. O fulaninho pegou não sei o que do mercado e eu estava junto, mas eu não peguei não. Então você não pode andar com ele, ore por ele. É isso aí. Ore por ele. Mas se você anda com ele, você é cúmplice dele, você está adulterando também. Então, adulterar é isso. Ele está dizendo sobre esse tipo de adultério. Adulterar todas as coisas, né? E aí ele fala
que a nossa boca está pronta para falar o mal. Por quê? Lembra aquela historinha de que nós somos a média das pessoas que nos rodeiam? Se nós andamos com pessoas que adulteram, nós acabamos adulterando também. A nossa boca fica cheia de falar o mal, de fazer coisas ruins. Ele diz, você reprova o seu irmão, você fala mal do teu irmão, e mesmo o Senhor fala assim, ai daquele pela boca vem o escândalo. Quer dizer, mesmo que eu sei que meu irmão faz o mal, eu não tenho que ficar falando sobre o que ele faz. Eu não tenho que ficar dizendo o que ele faz para as pessoas. Eu tenho que orar por ele. Eu posso chamar ele à atenção. E se ele não me ouvir, eu posso levar uma testemunha e conversar com ele. Se mesmo assim ele não me ouvir, eu posso levar para a congregação. Mas eu não posso ficar falando dele. É diferente de repreender ele e ficar falando dele. E o Senhor diz, mesmo que ele tenha feito mal, é você que tem que dar o primeiro passo, é você que tem que se afastar das coisas erradas, é você que tem que pedir perdão, é você que tem que se colocar diante da palavra do Senhor, é você que tem que ir à frente, mesmo que você não esteja errado, é você que é o forte. É você que é o forte. É você que é o servo de Deus. E quando você não faz isso, você adultera. E aí, você não gosta da correção, por exemplo. Vou citar um exemplo meu, Cláudia, né? Eu não gosto da correção de chegar e falar assim, fulano errou com você. E o Senhor diz, dá a face, dá a túnica, anda mais, né? Não interessa o que ele fez, vai lá e pede perdão. E eu digo, mas ele que fez? E o Senhor está dizendo, mas eu quero corrigir você. Jonas, desce desse barco, vai pregar em Nínive. Senhor, mas ele fez mal. Não interessa. Eu quero corrigir você. Eu quero trabalhar na sua vida. Na sua vida, Jonas. Então ele está dizendo isso. Atenda a minha correção. Porque quando você não atende a minha correção, quando você se coloca nessa posição, o que acontece? Aí você não tem respeito por Deus. Se você não tem respeito por Deus, você tem medo. É isso aí. Deus não quer seu medo, ele quer seu respeito. Ele quer temor e não medo. E aí ele continua, né? Considerai isto agora, vós que esqueceste de Deus, para que não vos rasgue em pedaços e não haja ninguém para te livrar. Ele está alertando. Olha, meu irmão, filho meu, acorda. Na Acorda. verdade, eu entendo esses últimos versículos como aquele que oferece por sacrifícios ações de graças. Ele diz, me glorifique. Ele está dizendo para as pessoas assim, me glorifique, dê glórias a mim. Entendeu? É isso que eu acho que é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo assim, quando ele diz assim, tu te assentas e falas contra o teu irmão, tu calunias o filho da própria mãe, ou seja, você fica fofocando. Estas coisas tu fizestes e manteve o silêncio, tu pensaste, tudo isso que você falou agora. Ele diz assim, considerai isto agora, vós que esquecestes de Deus, para que eu não vos rasgue em pedaços e não haja ninguém para te livrar. Quem quer que ofereça louvor, me glorifica, e aquele que ordena sua conversa corretamente, eu mostrarei a salvação. Ou seja, pare de conversa fiada, me glorifique e eu mostrarei a salvação. É isso que ele está falando. Deus não vai precisar, se você me respeitar, se você me temer, você não vai precisar ter medo de mim, ter medo do meu julgamento. Entendeu? Exatamente. Então, ao invés de você ficar preso lá nos 4 primeiros versículos, veja a orientação do Senhor. Primeiro ponto, qual é? Primeiro ponto é congregue. Congregue. O segundo ponto O é... primeiro ponto é o chamado. É Deus chamando a galera. O segundo ponto é o congregar. Escute o chamado. O segundo ponto, congregue.
O terceiro Terceiro ponto ponto é ofereça-te por em ações de sacrifício. graças. Exatamente. Depois, atente à minha instrução e correção e me glorifica. E aí não precisa Me ter medo glorifica. de Deus, e sim respeito. E sim É isso respeito aí. a esse Deus ao qual nós servimos. E aí ele finaliza, né, Marcelo, falando: quem quer que ofereça louvor, me glorifica. E aquele que ordena a sua conversa corretamente, eu mostrarei a salvação. Olha que maravilha. Então, a partir do momento que você... Ele não está dizendo para você tudo que você fez no passado, eu vou cobrar de você, eu vou te açoitar, eu vou não sei o quê. Não, ele está dizendo a partir de agora, hoje, esse momento. Momento de decisão. O que você fez no passado, passou, ficou para trás. É isso aí. Escuta o meu chamado, tô te chamando. Ó, tá em tempo de pandemia, você tá trancado na sua casa. Congregue. Congregue. Se ofereça para mim em ação de graça. Ouça a minha repreensão, que você precisa corrigir na sua vida. Ouça a minha repreensão. Me glorifique. E eu te salvarei. Simples assim, como diz o Marcelo. Quer colocar mais algum ponto, Marcelão? Não, é isso. É isso aí. Manda bala. Paizinho amado, muito obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença, esse almoço maravilhoso, maravilhoso mesmo, Senhor. E que o Senhor possa estar trazendo ao nosso coração esse amadurecimento, como o Senhor me chamou a atenção, Pai amado, em sonho, e o Senhor me disse: o importante é que a gente amadureça, o importante é que a gente cresça. E o amadurecimento que o Senhor tem tentado, tem implementado, eu digo tentado porque depende de mim, depende de cada um de nós, implementar em nossos corações é um amadurecimento espiritual. Que possamos abrir os nossos corações para entender, aceitar, corrigir e caminhar na tua presença. Oh Deus, a tua palavra diz: os humilhados serão exaltados, mas não quer dizer, Senhor, exaltados terrenamente. O Senhor quer dizer exaltado e glorificado nos céus diante da tua salvação. Que possamos, Pai amado, deixar de ser de dura cerviz, deixar de não querer baixar a cabeça, não querer baixar o ombro, não querer. Que o Senhor, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, coloque no nosso coração o desejo de estar na tua presença continuamente. Porque quando nós amamos o Senhor verdadeiramente, quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, nós não nos importamos com as coisas terrenas, nós não nos importamos com aquilo que parece que está nos humilhando, ou nos massacrando, ou nos fazendo mal, porque o que nós queremos verdadeiramente é estar continuamente na presença do Senhor. E aí nós temos entendimento de que o Senhor é a nossa esperança, é o Senhor que nos traz prosperidade, é o Senhor que nos traz bênção, é o Senhor que nos traz paz, tranquilidade, harmonia, comunhão. Oh Deus, então que possamos, Pai amado, servir ao Senhor e servir com alegria. Entra, Pai amado, adentra a nossa vida, adentra o nosso coração, muda a nossa mente, converte o nosso caminho. Senhor, estamos dando aqui o primeiro passo, então dá a direção e o caminho certo, para que possamos nos encontrar com o Senhor verdadeiramente. Que não sejamos, Pai amado, mais um que diz: Senhor, eu estive falando em teu nome, eu falei, eu preguei, e o Senhor olhar para cada um de nós e falar: mas eu não te conheço. Não, Senhor, eu quero que o Senhor me conheça. Eu quero te conhecer profundamente e permitir que o Senhor me conheça profundamente, para que sejamos, Pai amado, verdadeiramente unidos por essa aliança, a aliança da salvação que me faz filha tua. E que possamos, cada um de nós, não só eu, não só o Marcelo, mas cada um, Pai amado, cada um que abre esse vídeo, mesmo que seja por 2 segundos, mas que seja tocado pelo teu nome, que seja tocado pela tua graça. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, Beijo no galera. Deus coração. Amo abençoe. vocês. Até amanhã. Até amanhã, até mais Até mais tarde. tarde. Beijo. Isso aí. Tchau, tchau. Marcos 8. Vou te mandar aqui. Marcos 8.
Já fica ligado aí, galerinha. Marcos 8 amanhã, hein? Então já se prepara. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, já coloca aí. E a gente vai tirar sua dúvida amanhã, em nome de Jesus Cristo. Ou você vai tirar a Se nossa, né, você pudesse dar Marcelo? um nome, qual o nome que você daria para esse trem que a gente acabou de fazer hoje aí? Pra Rapidinho, qual? pra gente fechar. Pra live de hoje. Em tempos difíceis. Tá bom. Beijo, galera! Beijo!